Nós temos ali então a besta do mar, que é o poder religioso. E temos a besta da terra, que é o poder político e militar. Gente, os Estados Unidos da América, eles têm algumas características de que qualquer povo que estivesse lá seriam o que são. Qualquer nação que estivesse na região, na parte geográfica do mundo que eles estão, seriam o que são. Vamos entender um pouquinho então. Fala como cordeiro. Aliás, age como cordeiro, né? Parece um cordeiro que tem 2 chifres, mas fala como dragão. Olha só, o soft power é a capacidade de influência que um país tem. A China tem soft power? Existe o sonho chinês? Não, mas existe o sonho americano. Quais são as maiores marcas do mundo? As músicas mais famosas do mundo? Os filmes mais famosos do mundo? Os lugares mais famosos do mundo? O idioma mais falado do mundo não é o inglês, mas é o mais influente. A moeda mais valiosa do mundo não é o dólar, mas é a moeda referência. Quem é que gere o mundo culturalmente? Isso é soft power. Os Estados Unidos têm muito soft power. Depois nós temos ali, tá, o hard power, que é o poder rígido, o poder de agir, de fazer acontecer. Que isso nós sabemos que os Estados Unidos têm de sobra. Gente, mais ou menos 200 bombas de hidrogênio destroem o mundo. Os Estados Unidos sozinho tem mais de 3.000. Rússia, mais uns 3.000. Eles têm capacidade para destruir o mundo mais de 20 vezes. Olha só que interessante o que Ellen White fala sobre essa situação. Mais abaixo ali, ó, a besta foi vista subir da terra e, segundo os tradutores, a palavra aqui traduzida subir significa literalmente crescer ou brotar como uma planta. E como vimos, a nação deveria surgir em território previamente desocupado. Escritor preeminente, descrevendo a origem dos Estados Unidos, fala do mistério de sua procedência do nada. E lá atrás ele diz assim, ó, e diz, semelhando a semente silenciosa, desenvolvendo-nos um império. Um jornal europeu, em 1850, referiu-se aos Estados Unidos como um império maravilhoso que estava emergindo. Gente, eu vou trazer alguns livros aqui de geopolítica seculares, nada religiosos, não tem nada, nem vínculo, nem o autor, nada. Que eles vão falar tudo que Ellen White fala aqui agora. Mas entendendo um pouquinho mais dos Estados Unidos, em 1962 nós tivemos a crise dos mísseis. A crise dos mísseis nada mais foi do que os Estados Unidos colocando mísseis nucleares. Primeiro a União Soviética coloca em Cuba, apontados para os Estados Unidos, e depois os Estados Unidos coloca lá na Turquia, apontado para a Rússia. Tá? Quando a gente fala de Rússia, qual é o problema da Rússia? O problema da Rússia é que a Rússia não tem acesso ao mar. Como assim não tem, professor? Vou aproveitar aqui, né? Providência. Gente, aqui está o Polo Norte, isso aqui congela a maior parte do ano. A Rússia não consegue sair, isso aqui deixa de ser estratégico. A Rússia só vai conseguir usar o mar do Ártico quando o aquecimento global descongelar isso aqui. Hoje eles têm navios quebra-gelo que destroem 2 metros de gelo, mas depois que isso aqui tudo quebrar, aliás, derreter, a Rússia vai poder usar esse mar e ele vai se tornar estratégico. Tanto que para vir da China até o Canadá é muito mais rápido por aqui, pelo polo, né? Não vindo, dando esse monte de volta aqui. Só que, por enquanto, isso aqui congela, para a Rússia não é estratégico. Aqui ainda é o Polo Norte, entre aspas, aqui ainda congela, pertinho do Japão. Então, a saída que a Rússia tem para o mar é aqui, ó, na Crimeia, perto da Ucrânia. Ela sai por aqui, ela acessa, na verdade, o mar Mediterrâneo e vai pelo Atlântico ali. Tá? E não é todo fechado assim. Então, o que acontece ali? A Crimeia está ali em cima daquela palavrinha que diz Mar Negro. Tá? Em 2014, a Rússia atacou a Ucrânia já, não é a primeira vez. Então, quando ela tomou a Crimeia, ela consegue ter acesso ao mar. Fora isso, gente, a Rússia não tem acesso ao mar, ela é muito grande. Ela tem dificuldade na distribuição de suprimentos para todo o povo. Ela tem 10 fusos horários. Então, se ela não tiver... Um país que não tem acesso ao mar é como se fosse uma pessoa que não enxerga, em proporção. Afeganistão, Uzbequistão, Kirguistão, Kurdistão, Bolívia, Peru, são países que demoram para se desenvolver, a não ser que tu esteja no centro da Europa. Porque aí tem um estudo que diz que quando o teu vizinho desenvolve 1%, tu desenvolve 0,6%. Então, se tu está no meio de ricos, como na Europa, tu desenvolve. Fora isso, tu não vai desenvolver, ou vai demorar muito mais. E esse é o problema da Rússia. O único acesso ao mar que ela tem hoje se dá pela Crimeia. E aí, é claro, a Ucrânia, dona da Crimeia, ameaçou entrar para a OTAN, que a OTAN é os Estados Unidos, falando diretamente, né? O português correto, a OTAN é os Estados Unidos. O que aconteceu lá em 1962, então? Mísseis nucleares aqui na Turquia apontados aos Estados Unidos e mísseis nucleares
Em Cuba, apontados... Agora eu voltei demais. Ele está voltando só aqui, ó. Deu. E mísseis nucleares em Cuba apontados para os Estados Unidos. Mísseis russos. Os Estados Unidos jogou uma granada ali para os russos emergirem. E aí, quando eles emergiram, alguns acharam que aquilo ali era um ataque americano. E eles tinham um acordo entre eles. Qual era esse acordo? Quando nós formos atacados, a gente reage com arma nuclear. Só que olha o que aconteceu. 3 oficiais estavam dentro desse submarino russo ali, pertinho da Flórida. Os 3 tinham que concordar para reagir. Só que só 2 concordaram. E por causa de um homem chamado Vassily Arkhipov, nós não tivemos uma guerra nuclear em 1962. Então, só para nós entendermos, esse foi um período de quase guerra nuclear. Quase guerra nuclear. Partindo aqui, vamos lá. Consegue colocar para mim aí, Antônio? Eu estou incomodando o Antônio demais. Vamos lá. Quais são as características que fazem com que os Estados Unidos seja o que são? Bom, os países em regiões planas se desenvolvem muito mais. Países com acesso ao mar se desenvolvem mais. Países unidos culturalmente se desenvolvem muito mais. Os Estados Unidos é quase todo plano, tem acesso a 2 oceanos, tem uma cultura que ama o seu país e morre pelo seu país. A China, ela tem acesso ao mar, mas o mar da China é controlado pelos Estados Unidos. Tá? Por que o mar da China é controlado pelos Estados Unidos? Porque nós temos ali a Coreia do Sul, o Japão, Taiwan e as Filipinas, todos aliados americanos. A China é a fábrica do mundo? Ela é. Como é que tu fecha a fábrica do mundo? Fecha o acesso ao mar, fecha a porta dela. Os Estados Unidos podem fechar o acesso ao mar da China. É claro que isso vai dar uma guerra, mas eles podem. Eles podem. A China é cheia de montanhas, isso dificulta o desenvolvimento de união do povo. Se cria uma tribo aqui, outra ali, eles não criam amizades, eles brigam entre si. Tem revoluções dentro da China de países, de pessoas e de grupos que não aceitam o governo chinês. A China faz fronteira com mais 10 países, enquanto os Estados Unidos têm em cima um irmão Canadá e um México submisso abaixo. Controla o seu quintal. Essas características geopolíticas, tá, faz com que a China não consiga bater de frente e ter poder geopolítico como os Estados Unidos têm, que é o que acontece com a Rússia. Eu disse que ia falar brevemente, né, porque o tempo já está acabando, a gente já está encerrando, mas só para nós entendermos, os aspectos históricos apontam o papado, o chifre pequeno, como de fato que a Bíblia apresenta. Os aspectos geográficos apontam para a geopolítica da China e da Rússia para não sendo personagens protagonistas no tempo do fim, e sim os Estados Unidos, como a profecia diz. É o que a profecia diz. Nós temos uma profecia, nós temos uma mensagem que caracteriza o povo adventista. Apocalipse 7 diz assim, ó, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem em árvore alguma. Até quando esses anjos vão segurar esses ventos? Se nós sabemos que ventos são guerras, por quanto tempo mais os 4 ventos serão segurados? Irmãos, eu prometo que eu estou encerrando. Eu vou deixar essa lista para que vocês pesquisem depois, estudem sobre isso, tirem uma foto, mas basicamente o Global Commons é o seguinte, são 4 bens da humanidade: o mar, o espaço sideral, o espaço aéreo e o ciberespaço. Eles não têm donos, mas quem mais atua controla o mundo. Tá? Olha só, quando eu falo do Global Commons, eu estou dizendo do espaço sideral, qual é a maior agência espacial do mundo? A NASA e a SpaceX. Quando eu falo do espaço marítimo, quem é que tem a maior e mais tecnológica base naval? Estados Unidos. Quando eu falo do espaço aéreo, quem é que tem a maior base aérea? Estados Unidos. Quando eu falo do ciberespaço, quem é que inventou a internet? Estados Unidos. Eles controlam o mundo economicamente também. O sistema SWIFT, por exemplo, que é um tipo de um PIX que os países compram e vendem, que a Rússia foi excluída agora, quem está fora do sistema SWIFT quase não pode comprar e vender nada no mundo. Temos ali também as características físicas e culturais que eu comentei, a capacidade de produção. A gente sempre precisa vender algo para sobreviver. Ou eu vendo conhecimento ou eu vendo um produto. Por incrível que pareça, os países pobres são os mais ricos. O Japão não tem produtos naturais, ele não tem petróleo, ele não tem gás, ele não tem agricultura para vender. Então o que ele faz? Ele produz algo. Os Estados Unidos também. A gente vende petróleo para eles, eles vendem o petróleo de volta para nós em forma de iPhone. A gente paga muito mais caro.
Calma, Antônio. Já estou encerrando, Antônio. Irmãos, os Estados Unidos ele não é o país que vende tecnologia ou produtos naturais. Eles vendem tudo. Eles são os maiores produtores de petróleo do mundo e os maiores exportadores de tecnologia. Uma coisa é produzir um celular e vender. Outra coisa é inventar um celular e vender a tecnologia. A China, ela produz e vende. Os Estados Unidos inventa. Tem muitas outras coisas. Eu coloquei ali o soft e o hard power, que é inconfundível em relação a esses dois países. O soft power e o hard power que os Estados Unidos têm está anos-luz à frente desses outros países. É o país que mais interviu na história. O Big Stick era o seguinte: seja meu amigo, senão eu te farei ser. Isso no século XIX. Política, de polícia do mundo. Diplomacia do dólar, empresta dólar para todo mundo, porque quanto mais tu empresta dinheiro, maior a tua influência na tua comunidade. E aí, nesse negócio de diplomacia e emprestar dinheiro, tem o FMI, o Banco Mundial, que é os Estados Unidos quem mais coloca dinheiro na caixinha ali quando alguém pede dinheiro. E aí tu pede dinheiro, tu te submete àquele país ali. Primeira, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entrou só para ganhar. Só. Na Primeira Guerra entra porque emprestou dinheiro, os europeus estavam perdendo, ele entra para ganhar a guerra e pegar o dinheiro de volta. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos estavam vendendo armas, aí o Japão resolveu atacar Pearl Harbor. Aí, para acabar a guerra, eles falaram: vou jogar uma bomba atômica por dia se vocês não pararem de me atacar. Jogaram 2 e acabou a guerra. Doutrina Monroe. Em 1853, nós tivemos a Conferência de Berlim, que dividiu a Ásia e a África em pedaços entre os europeus, mas isso não aconteceu na América, porque James Monroe falou: a América é dos americanos, quem tentar recolonizar a América vai se ver comigo. Por isso que a América tem vários paizinhos, o continente americano. Depois nós temos o Plano Marshall e a OTAN, que foram criadas na Guerra Fria como... o Plano Marshall era os Estados Unidos emprestando dinheiro para todo mundo. A OTAN é os Estados Unidos emprestando arma para todo mundo. Então, assim, hoje os Estados Unidos da América, ele não é um país na geografia, ele é um império. É isso. E agora, de verdade, a gente vai encerrar. Olha só, algumas citações seculares. Brzezinski não acredita que a China consiga alcançar o status de potência global, emulando em condições de igualdade com os Estados Unidos. Ele crê que ela vai acabar se contentando com o status de potência regional, e inclusive poderá colaborar com os Estados Unidos. Deve-se reconstruir um sistema internacional de regras em que, para a coexistência democrática entre os povos, e como em qualquer sistema jurídico, ele não será efetivo se não houver a possibilidade de sanções a alguém que estiver deliberadamente infringindo essas regras. Mas essa possível ação coercitiva não deveria ser atribuição de uma grande potência militar, e sim de uma instituição internacional legítima. Depois ele fala de uma ONU reformulada, um chifre pequeno, um papado. Aí lá embaixo ele diz assim: que decida por meio de inúmeras negociações ou critérios nos quais essa sanção sejam restrições econômicas, ou melhor, não pode comprar ou vender, ou no extremo uma intervenção militar, ou seja, um decreto de morte. Uma ONU reformulada, aliada aos Estados Unidos. Isso é um livro secular, de faculdade. Depois nós temos aqui: por tudo que relatamos, e segundo muitos analistas da conjuntura mundial, está a configurar-se um novo império como o romano, porém muito mais poderoso por atuar em todos os continentes e por deter superioridade militar nos oceanos, no espaço sideral, no espaço, no campo das inteligências artificiais, da área de cibernética. O império estaria militarizando o livre comércio, livre mercado, e buscando com ansiedade resultados de um curto prazo nas frequentes intervenções militares. Na atualidade, nenhuma nação tem condições de levar vantagem ao enfrentar os Estados Unidos. Mas a verdade é passageira. Em 2040, gigante da América do Norte será a nação das liberdades fundamentais, admirada por todos, ou o governo da civilização do medo a espalhar o pavor? Ambivalências, duas coisas, as duas faces. Uma de nobreza, outra de torpeza. Até quando? O século XXI será mais um século estadunidense? Quais os objetivos desse império mundial? A superpotência objetiva garantir a supremacia política e militar inconteste por prazo indefinido, e os fatos portadores do futuro indicam que os Estados Unidos estão mais perto do que nunca da constituição de um império mundial. São 3 livros, isso aí não é tudo um livro só. 3 livros, um britânico e 2 brasileiros. Olha só que interessante, né? Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nunca estivemos tão próximos da volta de Jesus como nós estamos hoje. Nunca estivemos tão perto de ter o primeiro frame do rosto de Jesus.
Nunca estivemos tão perto, gente, de abraçar literalmente Jesus Cristo, de se jogar aos pés dele e viver eternamente com ele. Pareceu, né, algo muito técnico, sim, mas, gente, o fim de todas essas coisas é nós entendermos, tá, que há uma profecia, o destino ele está traçado. A gente percebe isso na geopolítica, mas Ellen White já relatou há muito tempo atrás, a Bíblia já relatou há muito tempo atrás, e nós, como adventistas do sétimo dia, nós não devemos ficar atrás do mundo nesse conhecimento. Nós devemos saber o que está acontecendo, nós devemos compreender o cenário e divulgar para todas as pessoas. Sobretudo, testemunhar, evangelizar e amar a Jesus. Gente, é impossível testemunhar se eu não tenho experiência com Deus. Busque experiência com Deus. Busque o seu culto familiar. Jovem, não pense quando o pecado aparecer na sua frente. Siga o conselho da Bíblia. Fuja.